A Damares, a ministra Damares, ela é realmente um ícone de mulher. É um ícone de mulher conservadora e evangélica. Ela é pastora, né? Ela é chamada, considerada pastora. E ela tem uma história muito triste. Chegaram a entrevistar ela aqui já? Não, Conhecem, talvez, a história dela? A história da da Mari. acho que da goiabeira, que ela subiu Isso. lá, e aí tem um lance de Jesus, e aí o pessoal tira sarro disso. Que ela Pra viu. você ver que grave que é, né? A esquerda tira sarro de uma menina, de uma jovem estuprada, violentada, vítima de pedófilo. Mas a ministra Damares, ela foi pessoalmente vítima de pedofilia. Ela tinha quantos anos mesmo? Eu acho que dos 6 aos 9, pelo que eu entendi. Mas o ponto é o seguinte, a ministra Damares é uma mulher que foi violentada por anos por um homem. Uma criança violentada por anos por um homem. É óbvio que ela olha para toda a pauta de violência contra a criança e contra a mulher com um carinho muito especial, e isso é normal e desejável. Esses estupradores, pedófilos, eles tinham que pegar as piores penas possíveis e tinham que pagar por tudo que eles fazem. Mas é o seguinte, a ministra, por ter esse histórico, não foi defendida pela esquerda, nunca, jamais, mas ela chegou a ter uma lesão insuperável no útero e nunca pôde ter filhos. Que trágica essa história, não é? Isso tudo por causa de um homem estuprador. Então a Ela menina adotou uma criança indígena. adotou uma criança, foi perseguida pela esquerda aí também. Mas assim, a ministra Damares, ela é maravilhosa, ela é minha amiga, e de forma alguma isso é uma crítica à sua pessoa. Por isso que eu tô fazendo toda essa introdução para que ninguém ouça isso e diga: a ministra Damares é uma feminista do mal. Não é isso. Mas a ministra Damares viveu essa experiência que faz com que ela enxergue o mundo pela ótica da proteção da criança, do adolescente, da mulher. Pois bem, a ministra era a nossa ministra das Mulheres, da Criança e da Família. E começou a tramitar. As feministas aproveitaram o Bolsonaro no poder para desengavetar suas propostas, talvez imaginando que elas seriam todas derrubadas. E quanto mais projetos feministas o Bolsonaro derrubasse, mais as feministas teriam do que acusá-lo. Só que acontece que, inadvertidamente, algumas dessas propostas não foram recusadas, elas foram aprovadas. Quando se aprovou, por exemplo, o conceito de violência psicológica equiparada à violência física, as feministas fizeram um vídeo dançando, cantando. Foi um negócio louco. Nesse caso do Maria da Penha é um exemplo. É de fato necessário combater a violência contra a mulher. Porém, esse não era o objetivo da Lei Maria da Penha Vai à Escola. Se você analisar essa lei que foi votada, discutida a partir de 2019, quando Bolsonaro assume o poder, essa lei que foi votada a partir desse momento, ela já existia como programa. A esquerda ela não faz nada sem estudar, passar pela militância por muito tempo. Então isso foi debatido e era um programa do Distrito Federal. Isso está também no meu livro, no capítulo sobre universidades. Foi aplicado no Distrito Federal e tinha uma apostila de 120 páginas chamada Programa Maria da Penha Vai à Escola. Nessa apostila estava claro que o objetivo desse programa não era defender as meninas do estupro, que é o assunto que toca o coração da ministra e com razão. O assunto que toca o coração dela com razão, que a sensibiliza, que a mobiliza. Então, o problema é que não era esse o objetivo. Se o governo federal tivesse consultado os documentos de 2011, de 2012, da era PT, sobre qual a verdadeira intenção da cartilha do programa, teria aberto essa cartilha de 120 páginas e teria visto que esse era um programa pró-feminismo, de doutrinação feminista na escola, de ideologia de gênero, para destruir os conceitos de masculinidade e feminilidade. Dentro dessa cartilha do programa Maria da Penha Vai à Escola, tem uma página específica que mostra vários travestis drag queens e diz assim para as crianças: essas pessoas são as pessoas evoluídas, as pessoas modernas, que merecem respeito, que merecem ser ouvidas. As crianças que são retrógradas, que acreditam que menina usa roupa de menina e menino usa roupa de menino, são uma vergonha, elas são um atraso. Essas meninas e meninos conservadores ou tradicionais são maus e preconceituosos. Essa cartilha já dizia isso em 2011. Então, quando o governo, os nossos deputados federais começaram a discutir o programa da lei, deveriam ter tido acesso a esse documento. Era o básico, né? Mas não, ninguém falou sobre isso, porque no parlamento se esconde tudo que foi feito na universidade da mídia. Não é colocado ali as teses acadêmicas. Não, se vende uma propaganda. Então, infelizmente, a ministra Damares foi uma das defensoras do programa Maria da Penha Vai à Escola, porque ela defendia que uma menina, uma mocinha, a partir dos 4 aninhos de idade, deve saber o que é violência e abuso. E, de fato, deve saber.
Porque a própria ministra viu que foi violada, estuprada, sofreu pedofilia e não tinha as informações necessárias para se defender desse monstro. Então a ministra pensou, nós precisamos defender nossas meninas. Só que o que acontece a lei não era sobre isso. A lei era sobre feminismo. Deveria ter havido preparo e peito para dizer, vamos proteger as meninas, mas não vai ser desse jeito. Nós faremos o nosso próprio programa. E muitas vezes a ministra até tentou fazer isso. Ela tentou, por exemplo, falar sobre responsabilidade afetiva. Colocar nas cartilhas de educação sexual, onde os nossos jovens aprendem o quê na aula de educação sexual? Como fazer sexo. Eles não aprendem como fazer sexo irresponsável e promíscuo. Ninguém fala para eles sobre a possibilidade de fazer sexo responsável. Mesmo que a gente tirasse o elemento cristão, vamos eliminar aqui por uns 10 minutos, o elemento Deus existe e existe uma moral arbitrária definida por Deus, que é universal e não se pode discutir. Vamos falar sobre a responsabilidade sexual em termos sociais. Se as nossas meninas soubessem que é melhor e mais saudável e mais prazeroso fazer sexo com alguém que tem por elas uma responsabilidade afetiva, o sexo que as próprias meninas fariam seria mais prazeroso, mais feliz, mais seguro. Elas saberiam que dali pode surgir um filho, porque se fala hoje em contraceptivos na aula de educação sexual, mas contraceptivo falha. E se você se relacionar com um homem violento, ou que você não conhece, ou que não tem preparo e maturidade para ser um bom pai, você se tornará mais uma das milhões de mães solteiras sozinhas nesse mundo. E o programa atual de educação sexual não prepara a mulher para isso. O que prepararia a mulher para isso seria uma educação sobre responsabilidade sexual. E a ministra pensou em incluir como uma forma... Olha que maravilhoso foi essa ideia. A gente falou que a ministra errou em alguns pontos, mas em muitos ela acertou. Ela pensou em incluir no programa de educação sexual a proposta da castidade. Existem muitas formas de evitar um filho. A camisinha, o anticoncepcional, e uma delas é a castidade, ou não. Óbvio. Sim. Agora, se existem milhares de formas de evitar doenças sexualmente transmissíveis e filhos, e nós falamos de 99 dessas formas, por que não falar da mais efetiva delas? Uma menina que vive a castidade ou a responsabilidade sexual não tem nenhuma chance dessa menina, por escolhas próprias, engravidar ou pegar uma DST. Então a ministra pensou, vamos incluir no programa de educação sexual a castidade como uma proposta. Nossa, ela foi, assim, a ONU. As feministas mandaram carta para organismos internacionais dizendo que a ministra era uma maluca que estava pregando a submissão, seja lá o que for, que estava desrespeitando o Estado laico. Então é claro que toda vez que a ministra tentou fazer algo bom, marcadamente positivo, ela foi esmagada pelo feminismo. Mas há uma coisa interessante. Isso não deveria ter nos ensinado que toda vez que eu proponho algo e a esquerda não se levanta contra, não é para se suspeitar? Uhum. Então, se a ministra Damares ali estava defendendo a Procuradoria da Mulher e a esquerda estava a favor, é suspeito. Se a ministra estava defendendo a Lei Mari Ferrer e a esquerda também, é suspeito. Se a ministra estava defendendo o programa Maria da Penha vai à escola e a esquerda também, é suspeito. Se algo é suspeito, é o momento do governo parar e chamar os especialistas. Por que nós estamos do mesmo lado que a esquerda?